Qual é que está igual nos dois gráficos? Não é quilômetros? Quilômetros de congestionamento. Não é aquilo que está tanto no primeiro gráfico quanto no segundo gráfico? Pois ela vai dar um jeito de resolver a questão para a gente. Ela vai nos fornecer um jeito de resolver a questão. Tá ok? Enunciado falou 3, não foi? Mas os gráficos se relacionam de duas em duas. Então qual é o esquema? Se houver mais de um gráfico, e aí eu vou até ajeitar. Se houver um gráfico e uma tabela, ou se houver duas tabelas, só tem as grandezas de duas em duas. E o enunciado fala 3. Então olha o que eu pedi para vocês fazerem. Para combinar as informações de dois gráficos, basta fazer a análise a partir das grandezas que aparecem nos dois ao mesmo tempo. Pega aquela que é igual e grifa aquela que é igual. Olha para o meu gráfico, foi que eu fiz aí, ó. Eu vou repetir, ó. Acho que o pessoal não enxergou não. Olha aí, ó. De vermelho, ó, o círculozinho de vermelho. Tá vendo? Piscando aí, ó. Eu estou grifando quem? Quilômetro de lentidão. Por quê? Porque essa é a grandeza que é igual nos dois. Olha como é que eu me relaciono com essa expressão, quilômetro de retidão, ó. Eu olho uma mesma quilometragem nos dois gráficos. Qual foi a quilometragem que eu marquei? No primeiro e no segundo gráfico? 50. Eu peguei aquela que é igual, 50. Aí eu vou olhar que 50 quilômetros de congestionamento tem que estar relacionado tanto com velocidade quanto com o quê? Com horário. Olha aquele esquema que eu botei lá em cima. Vocês enxergaram lá em cima o esquema? Aí você faz o seguinte, ó. 200 é ou não é outra quilometragem que é igual nos dois gráficos? Então dá ou não dá para relacionar os dois gráficos com 200? Dá. Faz o seguinte. Gráfico 1, 50 quilômetros, tem qual velocidade média? 25. No gráfico 2, 50 quilômetros, ocorre em que horário? 7 horas da manhã. Você notou que eu já traduzi numa tabela embaixo, botando os três juntos? Notou como é que eu estou analisando o gráfico? Não é legal fazer isso? Sempre que você tiver gráfico relacionando de duas em duas, você junta por aquela que foi igual nos dois gráficos. Pega aquela informação que for a mesma e relaciona nos dois. Olha o 200. O 200 no primeiro gráfico tem qual velocidade média? 10. 200 no segundo gráfico tem qual horário? 19 horas. Notou que eu botei na tabela? Ficou bem legal na tabela aí, ó. Estão enxergando direitinho esse esquema? Isso é o que há. Isso é o que há. Estou falando sério mesmo. Se eu tivesse uma questão desse TD, que eu acharia que era uma questão difícil, é essa. Essa é a questão mais difícil desse TD de hoje. Essa questão você vai no número dela botar um asteriscozinho, que merece chegar em casa e revisar. Essa é aquela que merece revisar da aula de hoje. Pode marcar, eu estou falando sério. Essa questão todo ano tem no Enem. Se não tem igual, tem parecido com ela. E todo ano eles botam gráficos para você relacionarem, para vocês combinarem as informações dele. E o esquema é sempre esse. Pega a informação que foi igual e olha o que ela tem de um lado, olha o que ela tem do outro lado. Fechou? Mas vamos resolver a questão, vamos voltar lá para o enunciado. Vamos lá. Agora sim eu vou para a pergunta. Como é que tem a pergunta aí? Suponha que um ônibus faça um percurso de 5 quilômetros. No gráfico tem isso? Em algum gráfico tem isso? Não confunda. Não confunda. Os gráficos estão dizendo quantos quilômetros de congestionamento tem as cidades. E aí ele está falando quantos quilômetros anda cada ônibus. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá é quanto há de congestionamento na cidade todinha.
E aí não, aí ele está falando quanto que um ônibus vai andar. Ele está dizendo que esse ônibus quer percorrer 5 quilômetros entre dois pontos situados nessas vias congestionadas. Ele quer percorrer quantos quilômetros? 5. Ele quer a diferença em minutos entre o maior e o menor tempo necessário para fazer o percurso. Aula de física virou questão de física. Ele te deu o espaço que o ônibus anda e está te perguntando o quê? O tempo. Como é que eu relaciono espaço com tempo? Como é que eu relaciono espaço com tempo? Só tem um jeito de relacionar espaço com tempo. Qual é? Velocidade. Se eu quero relacionar espaço com tempo, eu tenho que saber qual é a velocidade. Show de bola! Porque essa questão, ela fala ou não fala em velocidade? 5 coisas apareceram na questão, tá vendo aí? Ó, a relação entre espaço e tempo é velocidade. Para eu saber o tempo, eu precisava de quem? Da velocidade. Mas ao mesmo tempo, para eu saber a velocidade, eu preciso de quem? Dos quilômetros de congestionamento, do horário em que eu estou. Notaram como a questão é louca? Vai continuar, vamos lá. A minha solução proposta foi a seguinte: analisando o enunciado, percebe-se que foi dada a distância que precisa ser percorrida pelo ônibus. A distância de quanto? 5 km. E está sendo perguntado o menor e o maior tempo. Foi dado. Está sendo perguntado o tempo. Para encontrar o tempo, basta identificar o que? A velocidade. Se eu tenho espaço, se eu souber a velocidade, calculo quem? O tempo. O problema é que a velocidade média depende do número de quilômetros de congestionamento e este depende do horário. Aí o que foi que eu fiz? Fui lá para o gráfico da velocidade. O que eu quero encontrar não é a velocidade? O que eu quero encontrar é a velocidade. Vamos pensar um pouquinho. Qual é o ônibus que vai demorar menos tempo? Menos tempo. É um ônibus que vai ter mais ou menos velocidade? Com certeza, o ônibus que vai demorar menos tempo é aquele que vai ter maior velocidade. Aí olha o que foi que eu fiz. Eu peguei lá no meu gráfico e marquei de vermelho aquele que está lá em cima, sendo de maior velocidade, como 25 km por hora. A maior velocidade qual é então? 25. Qual é o ônibus que vai demorar mais tempo? O que vai demorar mais tempo é o que for mais lento, é o que tiver a menor velocidade. E eu vi que esse gráfico foi legal porque ele desceu, não foi não o tempo todo? Saiu lá dos 25 km por hora e desceu até chegar em 10 km por hora. Foi ou não foi? Então a velocidade máxima é 25 e a velocidade mínima qual é? 10. Ora, se eu sei a velocidade máxima e eu sei a velocidade mínima, não dá para calcular o tempo mínimo e o tempo máximo? Aí eu fiz as contas, calculando os intervalos de tempo necessários para se percorrer os 5 km, temos com a velocidade máxima. Velocidade é igual a espaço dividido pelo tempo, não é isso? Velocidade é igual a espaço dividido pelo tempo. Eu peguei a velocidade que é 25, peguei o espaço que é 5, substituí na fórmula. 25 km por hora é igual a 5 km dividido pelo tempo. Passei o tempo para o primeiro membro, o 25 dividindo o segundo, troquei o tempo pelo 25, ficou o tempo igual a 1/5 da hora. Uma hora tem 60 minutos, 1/5 de uma hora é 1/5 de 60 minutos, dá exatamente 12 minutos. Mesma coisa eu fiz com a outra velocidade. A velocidade mínima de 10 km por hora também é velocidade igual a espaço sobre tempo. Velocidade 10
espaço 5, tempo T. Passando o T para o primeiro membro e o 10 para o segundo, dividindo, o tempo fica igual a metade de uma hora. Como uma hora tem 60 minutos, metade de uma hora vai ser metade de 60, que é 30 minutos. Notem que o maior tempo foi 30 minutos, veio da velocidade mínima. E o menor tempo foi 12, veio da velocidade máxima. Como ele quer a diferença entre o maior e o menor, qual é? É 18. Deu para entender o que eu estou falando? Guarde as ideias. Tem que grifar, tem que relacionar um gráfico com o outro, vendo que é igual nos dois gráficos. Falou espaço, falou tempo, calcula a velocidade. Falou espaço, falou velocidade, calcula o tempo. Com essas 3 ideias você resolveu a questão. Mas repito, essa é uma daquelas que vocês vão botar um asteriscozinho, chegar em casa, vão revisar. Que se tivesse uma em que eu apostava que ia ser difícil na prova, era essa daí. As outras até vão cair também na prova, mas essa é bom que você estude antes, porque essa, se vier, ela vai vir difícil. Ela vai ser naquele nívelzinho que poucos acertam. E eu preciso que vocês acertem também essas questões. Tá ok? Eu vou passar aqui adiante. O gabarito deu letra B de bola, 18 minutos.